Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer a história da Arca de Noé, mas trazendo, irmãos, esta história para a realidade em que nós estamos vivendo hoje, né? Então, irmãos, Deus, quando ele pediu para Noé para construir a arca, era porque o povo naquele tempo, daquela cidade, eles pecavam muito, e não era qualquer pecado, era pecados tenebrosos, um pecado pior que o outro. E esses pecados chegaram até os ouvidos de Deus, para Deus pensar em uma maneira para proteger Noé e sua família, né? Foi na construção de um grande barco, né? A arca. Então, Deus falou com Noé e falou para Noé que era para ele construir aquele grande barco. Ele deu as medidas, ele deu a largura, ele deu a altura, e não era qualquer madeira, era uma madeira específica, né? Porque aquele barco ia ficar à deriva há muito tempo nas águas, então a família de Noé e os animais tinham que ficar seguros, né? Então, irmãos, Deus, ele pensa em tudo. Quando ele vai ajudar um filho seu, ele pensa em todos os detalhes, né? Quando Deus vai fazer um milagre na sua vida, na vida de cada um de nós, ele pensa nos mínimos detalhes. Ele nunca faz as coisas pela metade, ele faz por completo, né? É igual, irmãos, o mundo que estamos vivendo hoje, né? Quando a gente liga a televisão, eu praticamente eu já nem ligo mais, porque eu já não estou aguentando tanta notícia ruim, filho matando pai, pai matando filho, e as pessoas estão mal, e as pessoas, eu não sei como Deus está vendo o mundo em que nós estamos vivendo. E era no tempo de Noé que Deus estava triste, né, com aquelas pessoas que estavam pecando, e eram pecados terríveis, né? E Noé já estava naquela construção daquela arca, aquela arca já estava tomando formas, tamanhos, né? E assim as pessoas estavam cegas pelo pecado, e aquelas pessoas ainda estavam pecando, e zombava de Noé, falando que ele estava louco, e falando que ele estava doido, velho doido, e todo tipo de maldade eles falavam de Noé. Mas Noé, ele nem ligava, porque ele estava fazendo o que Deus permitiu que ele fizesse, né? Para salvar ele e a sua família. Então, irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo também já ouviu falar da volta de Jesus, né? Os pastores, os evangelistas, né? Quando eles vão evangelizar ao redor do mundo, eles pregam sobre a volta de Jesus. Irmãos, os 4 cantos do mundo hoje já sabem da volta de Jesus, né? Antigamente, quando eu era criança, eu ouvia, né, as pessoas falando, né, que o dia que Jesus voltasse ia ser um dia grande, né? Ia ser um dia grandioso, e vai ser um dia grandioso. E nós temos que nos preparar para a volta dele. Irmãos, Jesus já está às portas. O que falta mais para Jesus voltar? O que Jesus acha do mundo em que nós estamos vivendo hoje? Nós temos que falar de Jesus para os nossos vizinhos, falar para os nossos amigos, para pessoas que nós amamos, da volta dele. Eu acho, né, que Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar umas 10 horas da manhã. Mas tem muitas pessoas que acham que Jesus vai voltar de madrugada, à noite, ao amanhecer do dia, né? Então, cada um tem um pensamento a que horas que Jesus vai voltar. Então, irmãos, vocês falam nos comentários que horas que vocês acham que Cristo vai voltar. Irmãos, e mesmo assim, era no tempo de Noé. Aquele barco já estava grande, já estava chegando praticamente perto de fazer as janelas daquele barco, e as pessoas estavam cegas pelos pecados. Eles achavam que Noé e sua família estavam doida, que não ia acontecer nada com eles, e eles continuavam no pecado. Então, irmãos, a resposta estava ali, né? Como que Noé ia fazer um barco, né? Então, ele estava sendo instruído por Deus, mas aquelas pessoas estavam em pecado, então eles não estavam vendo nada a não ser achar que Noé estava louco.
É igual nos dias de hoje, você vai falar que Jesus está voltando, as pessoas acham que você está louco. Então, irmãos, quando Jesus voltar, o que nós vamos falar para ele, né? Ele vai perguntar, o que a gente fez que não falamos dele, né? Então, temos que falar dele, né? Para as pessoas que nós amamos, e temos que falar da volta dele, e ele está às portas. Então, eu acho que a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar. E quando olharmos para o céu, vai estar aqueles milhões e milhões e milhões de anjos. E aqueles anjos com aquelas trombetas, e Jesus, né, com aquela beleza dele. Eu acho que Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Eu anseio, irmãos, pela volta de Jesus. E eu acho assim que a gente tem que andar num caminho reto. Se a gente serve a Deus, temos que ir para frente, né? E saber que lá no final a gente vai encontrar com Ele. E temos que falar dele. Se nós não falarmos da volta de Jesus, as pedras falarão por nós. Os anjos do céu vai descer para anunciar que Jesus está voltando, né? E vai ser um dia grandioso a volta dele, né? Quando Jesus ele veio a esse mundo, ele viveu como nós, né? Ele sentia tristeza, ele às vezes sentia cansado. Jesus sentiu tudo o que nós sentimos, né? Então, ele não veio em vão a este mundo. Ele é o Filho de Deus, né? Ele mora no céu. Imagina Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele deixou tudo no céu para viver aqui e um dia morrer por nós, né? E o que será que merecemos, né? O que ele fez é um sacrifício, né? Então, irmãos, nós temos que pensar hoje que nós temos que anunciar a volta dele. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo na nossa vida. Se Jesus não olhasse por nós, eu nem sei o que seria de nós aqui nesse mundo, né? Então, irmãos, ele está às portas. Então, nós temos que nos preparar nossas famílias, nossos amigos e anunciar a volta dele. E é assim, irmãos, como foi no tempo de Noé. Noé já estava com aquela arca pronta, a porta aberta, aquelas janelas todas abertas para Noé e sua família entrar, né? De repente, irmãos, começou, né, os animais, cada um segundo a sua espécie, entrando naquela arca, e aquelas pessoas vendo todos os animais entrando, né? Elefante, leão, rinoceronte, cobra, aves, todo tipo de aves, todo tipo de animais, irmãos, todos em fileira, né? E mesmo assim, eles estavam cegos pelos pecados, né? Será que eles não viam que tinha algo diferente, que algo ia acontecer? Mas eles estavam cegos pelos pecados, pelas maldades. De repente, irmãos, aqueles animais todos entraram na arca e Deus conhecia o coração de Noé. Deus sabia que Noé era um homem bom, um homem temente a Deus, né? Um homem que honrava a Deus. Então, irmãos, nós temos que honrar a Deus, né? Nós temos que saber que vivemos no mundo e nós temos que fazer as coisas para agradar a Ele, porque somente a Ele, né, nós deveremos nos ajoelhar, somente a Ele nós devemos dar a culto, né, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Salvador, enviou o seu Filho para morrer por nós. Será que nós daríamos um filho nosso, né? Ninguém ia fazer o que Deus fez, dar o seu filho Jesus para morrer por nós, né? Deus tem um amor muito grande pelos seus filhos, é um amor que move montanhas, e nós sabemos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E sabemos que Jesus, ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia, e ele está no céu assentado ao lado de Deus, o Todo-Poderoso, né? E
Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. E Ele está às portas. Temos que nos preparar. Vai ser um dia grandioso, um dia glorioso à volta de Jesus. Irmãos, servir a Deus é bom. Amar a Deus é um amor tão grande, é um amor que atravessa os limites. Quando você serve a Deus, você faz tudo para agradar Ele. E Ele, assim, Ele é tudo, né? Acho que as minhas palavras são pequenas diante da grandeza de Deus, né? Então temos que honrar a Deus, temos que falar da volta do Filho dele, porque um dia Jesus vai voltar e vai ser um dia grandioso, um dia poderoso e nós vamos olhar para o céu e vamos ver a face de Jesus. E a cidade santa, irmãos, já está pronta. A Nova Jerusalém está pronta só para nos receber. Por isso que temos que nos preparar, falar de Jesus, falar da volta dele, anunciar o evangelho para as pessoas e falar que Jesus está quase voltando e não vai demorar muito. Daqui a pouco, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser a qualquer hora, irmãos. Então, nós temos que ter em mente que um dia Jesus virá nos buscar, né? E iremos todos para a cidade santa. E lá nós faremos culto com Deus, com os anjos, com Jesus. Imagina, irmãos, vai ser um dia grandioso, né? O dia que nós estaremos no céu. E lá ver Deus face a face, ver Jesus, ver os anjos, ver todos os tipos de animais, todos mansinhos. Irmãos, mesmo assim, irmãos, era no tempo, né, de Noé. A arca já estava pronta, os animais já tinham entrado. Noé entrou na arca com a sua família, mas Deus conhecia o coração de Noé, mesmo sabendo, né, que Noé podia abrir a porta, porque quando o dilúvio começasse, as pessoas começassem a gritar para Noé abrir a porta. Noé, com aquele coração mole, né, ele ia abrir a porta da arca para aquelas pessoas entrar, porque ele não ia aguentar ver aquelas pessoas gritando, né, pedindo para ele abrir a porta. E Deus, até nisso Deus pensou. Então, irmãos, nós temos que ter em mente, quando Deus, ele pensa nos seus filhos, ele pensa nos mínimos detalhes, como ele pensou na família de Noé, como ele pensou nos animais, segundo as suas espécies, né? E nisso Deus também pensou que Noé podia abrir a porta daquela arca, porque Noé, ele amava aquelas pessoas, mesmo que aquelas pessoas fossem má, ele amava, né? Então, irmãos, o que Deus fez? Fechou a porta da arca por fora. E assim Noé fechou por dentro. E assim a chuva começou e as águas começou a subir, até que aquelas pessoas viram que já estavam levando tudo, e aquelas pessoas começaram a gritar, Noé abre a porta, Noé abre a porta, e as pessoas gritavam, né? E já era tarde. Então, irmãos, assim vai ser quando Jesus voltar. Quando Jesus vier buscar os seus filhos. E quem ficar, irmãos, vai ver que esteve aqui neste mundo a vida inteira e ouviu falar que um dia o Filho de Deus ia voltar, mas não se preocupou. Achou que ia ter tempo. Mas a vida, irmãos, passa muito rápido, né? Hoje eu posso estar aqui falando com vocês, mas amanhã eu não posso estar. Mas se eu sirvo a Cristo, eu tenho a oportunidade de um dia ver Jesus face a face, de entrar com Jesus no céu e assim ficar com Ele nos cultos no céu, que vai ser maravilhoso. Nós temos que pensar, irmãos, que Ele está voltando e cada dia é um dia, cada hora é uma hora. E daqui a pouco a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, aí pronto, já é o fim. Jesus já veio,
já buscou seus escolhidos e quem ficar, ficou, né? Então temos que nos preparar para a volta de Jesus, porque este mundo, irmão, não é o nosso mundo. A nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem. A nossa casa é no céu, junto com Cristo. Mas para isso nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E Jesus pode voltar a qualquer momento. E que vocês, irmãos, possam falar de Jesus para os seus vizinhos, que vocês possam falar de Jesus para os seus filhos, para todo mundo que vocês amam, né? E quando Noé, né, começou aquele dilúvio que as pessoas, né, já tinham todos morrido, que já não havia mais nada, e já havia passado-se muitos dias, Noé, né, abriu a janelinha e mandou uma pombinha, né, e ver se as águas já tinham baixado, e aquela pombinha acho que ficou longe um mês mais ou menos, né, porque acho que as águas já tinham baixado, e ali ela ficou. Aí um dia a pombinha voltou com um galinho, né, e de repente as águas cessaram, Noé saiu da arca e recomeçou uma vida nova, uma geração nova. E assim, irmãos, é quando Jesus voltar. Quando ele vir nos buscar, né, vai ser uma nova vida, uma vida no céu, com Cristo, com Deus, e ali, né, não haverá mais dor, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais sofrimento. E lá também, né, podemos nos encontrar também nossos entes queridos, né, que se foram, né. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu estou passando, né, que é no tempo de Noé, trazendo para a nossa realidade de hoje, né, que também é falando da volta de Jesus, que aquele tempo as pessoas, né, viram que algo ia acontecer, mas elas estavam cegas pelo pecado, né, mas que nós, irmãos, não possamos, né, ficar cegos aqui nesse mundo, ter em mente que um dia Jesus vai voltar e um dia vem nos buscar. Eu espero que o mundo inteiro, que as pessoas todas, né, possam, né, ter em mente que elas possam um dia entregar sua vida a Cristo e todos subir com Cristo, né? E assim moraremos com Jesus no céu e veremos Jesus face a face e veremos Deus face a face. Essa é a minha vontade, né? Que todo mundo, que toda a humanidade, né, todo ser humano um dia, né, possa se converter e saber que um dia Jesus possa nos buscar. Uma boa noite para vocês, fica com Deus, né? Se vocês gostaram desse vídeo, vocês dão um like, se inscreva no meu canal e comentem, irmãos, que horas que vocês acham que Jesus vai voltar. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Fiquem com Deus, né? E Jesus ama todos vocês.